Você que se liga na Globo, nós estamos de volta no clima de Copa do Mundo. Seleção do Brasil em campo no Estádio Nacional do Zimbábue. E você viu a imagem do Kaká, as seleções estão em campo, estão perfiladas. Nós teremos execução dos hinos nacionais neste momento. Nós temos um posicionamento e você pode perceber pela captação do áudio. Agora sim nós temos a presença do presidente. Ele nesse momento, esse senhor de óculos, um pouquinho mais à direita, bem no centro do seu vídeo agora. Esse senhor é o presidente da República do Zimbábue. Robert Mugabe é o presidente. Aí você tem a imagem do Kaká, é sempre muito procurado. O presidente do Zimbábue presente no gramado. Ao lado dele ali nós temos também a presença do embaixador do Brasil no Zimbábue, que é o Raul de Toné. O corpo diplomático brasileiro também presente neste acontecimento em Harare, que é a capital do Zimbábue. E aí estão meio que tomando as providências para que haja a execução dos hinos. Com o barulho das vuvuzelas, que é uma febre não só na África do Sul, e deu para perceber que também no Zimbábue, né? Olha só na captação do áudio, como chega forte o som da vuvuzela. As seleções estão perfiladas na expectativa, então, da execução dos hinos nacionais. A República do Zimbábue, que tem 13 milhões de habitantes. A capital Harare tem 2 milhões, a cidade mais importante do Zimbábue. E o presidente Robert Mugabe, ele lidera o país há 30 anos. Há 2 anos ele liderou uma transição para um governo de composição e transição. Agora sim, hinos nacionais.
Nacional Brasileiro, executado na íntegra, né? Normalmente nos eventos esportivos hoje nós temos uma das partes do hino brasileiro. Agora, o hino da República do Zimbábue. O hino nacional do Zimbábue é o clima de Copa do Mundo já tomando conta nesses dias que antecedem o início da Copa. Estamos a 9 dias da Copa do Mundo, a 9 dias do pontapé inicial e o Brasil nesse amistoso de preparação. Aí mais uma vez, Robert Mugabe, o presidente do Zimbábue, dentro do gramado, acompanhado, cercado por diversas autoridades. André Sanches, presidente do Corinthians, com o agasalho, com o uniforme da nossa delegação, é o chefe da delegação brasileira na Copa do Mundo. Enfim, temos aí um ritual que acontece até pela importância diplomática e política da realização desse jogo lá em Harare. Eu estou aqui com o Paulo Roberto Falcão, com o Júnior, com o José Roberto Reit, momentos antes de começar a Copa do Mundo. Ô Falcão, qual é a importância da realização do jogo? O Brasil entra praticamente com o time titular, joga o Thiago Silva e não o Juan, mais os outros jogadores são os titulares. Como é que você analisa a importância de um jogo assim, pertinho do início da Copa do Mundo, Falcão? Para movimentar, acho que é importante um jogo como esse, evidentemente tomar os cuidados, mas como o futebol é um esporte de contato, sempre pode acontecer alguma lesão. Acho que o jogador brasileiro tem que evitar isso, tem que tentar fazer uma goleada, jogar com uma certa seriedade. Evidentemente para o adversário é um jogo, seria a final da Copa do Mundo, mas o que fica tem que movimentar os jogadores, e eu prefiro 10, 12, 15 dias antes da competição começar, enfrentar adversários assim. Não dá para acertar o time nos últimos 10 dias. Tinha que ser feito, já foi feito. Pelo menos temos a seleção brasileira que chegou bem até esse início de Copa do Mundo. Então me parece que esse é um jogo para golear, para levantar ainda mais a autoestima, que o Brasil possa entrar no primeiro jogo e ter já o time embalado. Esse jogador número 9, com essas trancinhas, é o Benjani, é o principal jogador da seleção do Zimbábue, capitão, ali apresentando os seus companheiros para o presidente do Zimbábue, que continua no gramado. Vamos confirmar a escalação da seleção brasileira. Nós temos a confirmação do time brasileiro para o jogo desta manhã. Eu lembro que lá no Zimbábue, exemplo da África do Sul, 5 horas à frente em relação ao nosso horário. Júlio César é o goleiro. Será o goleiro provavelmente na estreia do Brasil. Não ocorrer nada de anormal, né? Michael, número 2, na lateral direita. Aí Lúcio, capitão número 3. Thiago Silva, número 15, sai jogando hoje como zagueiro. E Michel Bastos, meia dúzia, na lateral esquerda. No meio de campo do Brasil, Gilberto Silva, número 8. Aí temos Felipe Melo, número 5. Elano, vestindo a camisa número 7. E com a 10, Kaká. O ataque do Brasil, o time titular do Brasil na frente, com o Robinho, número 11. E Luiz Fabiano, 9. A escalação do técnico Dunga. O Juan, em tese, poupado. Thiago Silva sai jogando neste jogo amistoso. O penúltimo, o Brasil joga na próxima segunda-feira contra a Tanzânia. Olha o ataque do Brasil aí. Robinho e Luiz Fabiano.
José Roberto Wright, a CBF convidou Abdul Basit Ibrahim, seleção do Zimbábue, posando para a foto, que é histórica, evidentemente, né? Sem dúvida nenhuma. Um árbitro sul-africano. Ele diz que vai ter muitos cuidados na condução do jogo para evitar qualquer problema. O juiz também toma cuidados especiais numa partida a uma semana do início de uma Copa do Mundo, Zé Roberto? Tem que tomar. Um amigo da Globo, muito bom dia. É um árbitro que é da FIFA, mas não foi selecionado para a Copa do Mundo. Eu acho que a política muito inteligente da CBF em convidá-lo para apitar um jogo, né, o primeiro amistoso do Brasil antes da Copa do Mundo, dá uma certa tranquilidade para o Brasil. E ele, nas suas declarações, ele foi muito feliz. Ele disse o seguinte: para o Zimbábue é um jogo forte, para o Brasil é mais um treino. Então ele tem que tomar cuidado naquilo que ele vai tomar como atitude em campo. Demonstrou experiência, tranquilidade, mais uma vez repito, e que faça um bom trabalho. Você viu ali, Abdul Basit Ibrahim consome Luianda como um dos assistentes e o Reeser Andrew como o segundo assistente. Aí o capitão Lúcio, o time do Brasil, já se posicionando, a bola vai rolar dentro de alguns instantes e a Globo ao lado da seleção brasileira. Nesses dias que antecedem o início da Copa do Mundo. Mais uma vez aí o Benjani, o capitão da seleção do Zimbábue, jogador mais importante, considerado por muitos o maior jogador da história do Zimbábue, com passagens por vários times europeus, ultimamente estava jogando no futebol da Turquia. E nós vamos então para o início do jogo, nesta partida que marca para o Brasil a reta final de preparação, visando a Copa do Mundo. O Brasil de camisas azuis hoje. Com a camisa azul, o Brasil jogou contra a Suécia na final da Copa de 58, na conquista do primeiro título para o futebol brasileiro. Se aproxima ali o Benjani, o camisa 9, o capitão da seleção do Zimbábue. Ele teve um contato com o Robinho no Manchester City. O Robinho disse que, puxa, não lembrava que são tantos jogadores e jogadores estrangeiros que atuam nos times europeus, né? Vai ser utilizada a bola oficial da Copa do Mundo. Tão polêmica, autoriza Abdul Basit Ibrahim. Bola rolando, está valendo. Brasil e Zimbábue. Começa a reta final de preparação da nossa seleção, visando a Copa do Mundo. E a primeira irregularidade já marcada aí por um dos assistentes. Está aí o Dunga, o técnico brasileiro. É a missão de comandar o futebol do Brasil em mais uma Copa do Mundo. Aí Michel Bastos. Vai jogando o time brasileiro. Você vê o trabalho lá atrás do Brasil. Gilberto Silva dominando. Thiago Silva usando a camisa número 4. O Brasil que já divulgou a lista oficial da numeração para a Copa. Mas se o Thiago está com a 4, então não é a numeração da Copa que está sendo utilizada hoje, né? Porque na lista oficial da Copa, o Juan veste a camisa número 4. O Kaká vai jogar com a 10 mesmo a Copa do Mundo. Aí Gilberto Silva. Veja o trabalho do time brasileiro, jogando, repito, de camisas azuis. Elano com o Maicon. Aí o Maicon tenta o passe em profundidade, forçou muito. A bola vai saindo lateral para a seleção do Zimbábue. O técnico da seleção do Zimbábue, você está vendo aí, uma peça também jogou em vários times importantes na Europa. Começou jogando na Polônia quando saiu do Zimbábue, né? Mas no Galatasaray, na Turquia, foi onde ele marcou mais no futebol, no cenário internacional, né? No jovem ainda, e é o técnico da seleção do Zimbábue. O Brasil tentando pressionar a saída de bola. Está comigo também o Júnior. Em 1982 o Brasil não realizou amistosos fora do Brasil. Eu já converso com o Júnior, que vem aqui o time do Zimbábue. Michel Bastos chegou desarmando ali o Antipas, o camisa número 10. Aí o Michel Bastos, mais um que chegou à convocação para a Copa praticamente no ano final de preparação da nossa seleção. Nengomassa acabou perdendo, o Kaká vai para a recuperação. Brigou o Robinho, protege, domina, tem o Luiz Fabiano ali do lado dele. Elano, aí o time brasileiro pela direita. Tabelinha Luiz Fabiano, Elano. Tentou o passe, adiantou muito, a Lumenda sai jogando para a seleção do Zimbábue. E aí, Júnior, sempre uma expectativa, claro que para o jogador passa na cabeça conseguir administrar um jogo como esse, afinal, para o Brasil, dia 15, a Copa está chegando, uma contusão pode ser agora decisiva, né, Júnior? Bom dia a todos. A verdade, Luiz, é que eu acredito que você pode até ter um acidente ou incidente de trabalho também, até num treinamento, e a gente já tem vários precedentes. O que é bom desse tipo de amistoso é que você vai jogar contra uma equipe onde você pode colocar exatamente as jogadas que você treina. No treinamento coletivo contra os reservas, eles já conhecem as jogadas.
Então talvez nessa situação seja melhor para você treinar, inclusive com os jogadores que estão chegando, como é o caso do Michel Bastos. E agora o sol atrapalhou ali o Michael, né? Ele tentou fazer uma sombra nos olhos ali, tá fazendo o sinal de positivo, mas não conseguiu não. A gente percebe até pelas linhas do gramado, né, que o estádio passou por uma reforma, não especificamente para esse jogo, mas esse jogo meio que marca a conclusão dessas obras. E o gramado, que é novo, está muito irregular. Os próprios jogadores do Brasil diziam isso ontem, após o primeiro contato com o campo. Aí a falta do Felipe Melo sobre o Antipas, camisa 10 da seleção do Zimbábue. A gente está revendo a jogada. O Michel Bastos foi o Michel que fez, né? O Felipe estava ali na jogada, mas foi o Michel que acabou cometendo a falta. Aí a cobrança do Mapemba. Aí Benjani, considerado o maior jogador da história do Zimbábue. E chegou forte. Gilberto Silva cedendo o escanteio. Outro atacante, Mussona, com a camisa número 17. É a dupla de ataque ali da seleção do Zimbábue. A gente não teve a confirmação dos jogadores que iriam começar o jogo. Veja a preocupação do Júlio César e o sol atrapalhando ali. O árbitro sul-africano agora conversa ali com os jogadores, contemporizando qualquer início de desentendimento. Está chamando os dois agora, o Felipe Melo e o camisa 10 Antipas. Isolando os dois, meio que chamando a atenção. Não precisa nem dizer nada, mas já ficou implícito. Júlio César consegue tocar a bola. É lateral lá do outro lado. Aí o Júlio César, goleiro do Inter de Milão, nascido no Rio de Janeiro aos 30 anos, vive o melhor momento da carreira, considerado por muitos o melhor goleiro do mundo. Lá na esquerda, Alumenda na cobrança do lateral para a seleção do Zimbábue. Aí chegou o Lúcio. O Brasil tenta sair jogando, você percebe no posicionamento das câmeras, na forma de conduzir as câmeras, né? De manusear as câmeras, completamente diferente daquilo que você está acostumado nas transmissões da TV Globo. A geração é feita pela televisão do Zimbábue, mas o importante é que nós estamos acompanhando a nossa seleção, os passos da seleção brasileira nesses dias que antecedem o início de mais uma Copa do Mundo. Aí o Felipe Melo, mais um que entrou, não na parte final, né, mas nos últimos 2 anos desse ciclo entre uma Copa e outra com o comando do técnico Dunga, o volante do Juventus da Itália. Tá aí o Maicon. Ele fez o passe lá na ponta direita. E pelo jeito é lateral para a seleção do Zimbábue. Falcão, dá para fazer algum tipo de experiência tática num jogo desse? É possível respeitar taticamente e ter talvez a pressão necessária do adversário, né? É possível? Esse é o desafio, né? Você colocar em prática aquilo que você vem treinando. Faltas, jogadas preparadas, escanteios, deve ser colocado, para isso que serve esse amistoso. Mas eu acho que o mais importante é você fazer um bom jogo, é você criar uma situação de golear o adversário, porque a diferença é muito forte. Só que o que deu para notar nesses... Benjani, o juiz entendeu que fez falta ali, né? Deu para ouvir o apito. Nesse início de jogo, Luiz, é que o time da casa chega, joga firme, põe velocidade e está jogando uma Copa do Mundo, sim. Está jogando o Brasil com o Lúcio. São 6 minutos do primeiro tempo. Estamos com 10 horas e 43 minutos pelo horário de Brasília. 5 horas à frente no horário do Zimbábue. Portanto, lá já no finzinho da tarde, 15 horas. 16 horas e 43 minutos. Luiz Fabiano. Levantamento para o Elano. A bola quicou, acabou enganando o Elano. Está jogando a seleção do Zimbábue. A torcida com as vuvuzelas, as cornetas, que estarão presentes certamente a partir do dia 11 na Copa do Mundo. E na primeira fase da Copa, durante os 3 jogos que acontecem todos os dias, né? Às 8h30 da manhã, 11 da manhã e depois 3h30 da tarde pelo horário de Brasília. Robinho claramente não gostou. Deu para você perceber ali na leitura labial que o Robinho desferiu um palavrão ali. Reclamando do adversário.
A gente está revendo a disputa de bola do Michel Bastos com o Benjani, que vai participando de todos os lances, e o Antipas também, o camisa número 10, está bem atuante nesse começo de jogo. Aí a seleção do Zimbábue trabalhando no círculo central. O Brasil está de azul. Não domina pela direita, uma pemba, a bola vai saindo de lateral para o time brasileiro. O repórter Tino Marcos está acompanhando a seleção do Brasil em Harare, a capital do Zimbábue. Boa tarde para você aí, Tino. Bom dia para você, Luiz Roberto. Você me ouve bem? Muito bem, Tino Marcos. Bem-vindo à nossa transmissão, Tino. Muito bem, pois é, nós fomos surpreendidos agora há pouco com a escalação do Juan. Segundo a comissão técnica, nada de grave aconteceu com o Juan. Ele foi poupado realmente porque já teve muitos problemas musculares na temporada passada. Vai aí, Luiz. Aí Benjani é sempre com ele. Michel Bastos chega na marcação. O Benjani foi para o chão, os jogadores do Zimbábue reclamam muito, pressionam o árbitro que marcou falta. E houve a falta. Ele atropelado nesse momento, o braço direito derruba. A falta foi bem marcada. Jogadores do Brasil ali abrindo um sorriso para o camisa 9, para o Benjani, meio que afirmando que ele se jogou. Aí Júlio César, veja a preocupação do goleiro brasileiro. Apenas um na barreira. O Kaká está ali, o Elano vai chegando também. E vem cobrança de falta para a seleção do Zimbábue. Estamos com 9 minutos do primeiro tempo, 0-0. E bola levantada para a área brasileira. Passou na frente do gol, ninguém tocou. Mais uma vez o camisa 10, o Antipas, ficou lamentando ali, levou as mãos à cabeça. A possibilidade do primeiro gol da seleção do Rio. Fico imaginando o seguinte, né? Fazer um gol contra o Brasil nessa circunstância. A seleção do Zimbábue é a 110ª do ranking da FIFA. Na primeira fase das eliminatórias africanas para a Copa, a seleção já foi eliminada, não tem resultados expressivos internacionalmente. Tem sim alguns jogadores, entre eles o camisa 9, o Benjani, que você já pode perceber pela movimentação, que é realmente o mais importante do time, com atuação fora do país, especialmente na Europa, né? Aí o Caruro recebendo a falta, o Lúcio perdeu um pouco o raio da bola, ela ficou um pouco distante do corpo dele, quando ele esticou a perna acabou derrubando o camisa número 11, Caruro, da seleção do Zimbábue. Os guerreiros do Zimbábue. Na África, praticamente todas as seleções têm uma expressão, né? Uma denominação. Os leões indomáveis de Camarões e por aí vai, né? Luiz, o campo poderia ser um pouquinho melhor, né? Para ajudar na qualidade do Folha jogo, devia né? estar melhor, né? E a bola tá saindo muito, quica demais. Ela fica né? viva, né? Como a gente diz. E aí é mais uma preocupação, né? Porque tem uma preocupação de uma torção, né? Isso principalmente, né? Aí o Brasil chegando pela direita, aí arrumando o escanteio. Você viu toda a movimentação do Kaká lá na ponta direita, o Kaká que se recupera de uma pubalgia. E em relação ao Kaká, a expectativa é enorme que ele esteja recuperado, que ele possa fazer uma grande Copa do Mundo, vivendo o seu melhor momento do ponto de vista da maturidade, o Kaká, de tudo aquilo que ele fez no Milan e agora no desafio do Real Madrid. Vem o escanteio a ser cobrado para a seleção brasileira. Elano no levantamento, Gilberto Silva não foi. Benjani ajudando a defesa, conseguiu tocar de cabeça. Desvio do Michel Bastos, o lateral, favorecendo a seleção do Zimbábue. Sim. Só para concluir a informação, segundo a comissão médica, o médico da seleção... Olha o Robinho dominando ali, tentou a jogada pela esquerda com o Kaká, sobrou com o Luiz Fabiano, saiu bem do gol, Sibanda, e fez a defesa. Completando, Tino. Em relação ao Juan, a comissão médica da seleção brasileira acha importante fazer um planejamento para ele em relação à Copa do Mundo, já que ele teve muitos problemas na temporada passada, não no fim da temporada, que ele até teve uma boa sequência, mas curiosamente o Juan participou dos 2 coletivos que a seleção fez e aqui acabou sendo preterido, acabou jogando o Thiago Silva, mas garante o médico da seleção, nada grave com o zagueiro Juan. Felipe Melo com o capitão Lúcio. Gilberto Silva.
Trocando passes o time brasileiro. Robinho. Aí Kaká. Luiz Fabiano. Pro Maicon. É sempre uma jogada importante do time brasileiro. Até porque o Maicon consegue, às vezes, descolar uma velocidade que não é normal, né? Veja aí o Dunga, nas suas últimas observações, ali do lado direito dele, na imagem, o Kleberson. E vai voltando aí o Maicon. Campeão da Europa pelo Inter de Milão. E um jogador que é uma unanimidade, né? E agora pretendido pelo Real Madrid, né? O José Mourinho, técnico do Inter de Milão, foi para o Madrid. E o Maicon é uma possibilidade. Aí o Robinho. Protegendo o camisa 11 do Santos. Michel Bastos na dividida. Veja aí o Michel. O Michel, que é gaúcho de Pelotas. Aconteceu no Figueirense, né? Desabrochou no Figueirense e atualmente atua no Lyon, no futebol francês. Felipe Melo. Elano com o Felipe. Brasil tentando encontrar os espaços, tentando se ajeitar no campo de jogo. Talvez esperando também passar um pouco da empolgação da seleção do Zimbábue. O passe para o Michel Bastos, a bola volta no Robinho, foi para a dividida, foi forte a dividida. E na sequência, na falta não foi tanto, talvez foi por trás, evidentemente. Mas no primeiro lance a dividida foi forte, os dois entraram para valer mesmo. E aí o Robinho demonstra que realmente está reclamando, está falando. A entrada foi dura, desnecessária, diga-se de passagem, para um jogo amistoso. Maconésio, número 14, entrou firme no Robinho. E vai lá o Elano para fazer a cobrança da falta. A jogada de bola parada, uma das forças dessa seleção. E o Elano é tido como a peça mais importante, né? Independentemente da altura de todos os outros que participam da bola no alto. Vai o Elano, tentou direto. Bola volta no Michel Bastos. E a bola vai diretamente para as mãos do goleiro. A barreira andou bem, uns 2-3 metros. Acho que esse jogo também, Luiz, serve muito, e acho que aí entraria Gilberto Silva, Felipe Melo, o próprio Elano, de colocar o Kaká no jogo. Acho que é um jogo que você tem que ajudar o Kaká, fazer ele participar do jogo, fazer ele errar, fazer ele criar confiança, porque ele é um jogador que pode fazer a diferença no jogo na Copa do Mundo. E o Robinho, a minha expectativa também é que possa, por ser um jogador criativo, por ser um jogador já acostumado a jogar a Copa do Mundo, eu acho que também pode ser um grande momento dele. O Elano acabou perdendo, ele na verdade recuperou, adiantou muito. E aí a bola em profundidade, vem velocidade do time africano. Ali pela esquerda, Caruro tentou o drible. E o Lúcio consegue tocar para escanteio. Mais uma vez é a movimentação do técnico, o Norman Mapesa. E aí você está vendo o camisa 17. É rápido o Mussona. Preocupação do Júlio César orientando ali a defesa. E vem cobrança do escanteio com o Caruro. De pé direito levantou, Júlio César foi lá e tirou. Felipe Melo também estava na jogada, um gesticulou para o outro ali. E o Brasil tenta sair para o contra-ataque. Surpreendendo o repórter cinematográfico do Zimbábue. Bola em profundidade. Maconese vai na dividida. Michel Bastos, vai lá o Gilberto Silva. Chega o Felipe Melo, usa o corpo. E agora o juiz vai marcar falta para a seleção brasileira. O juiz está fazendo sinal de calma ali. É importante também para o árbitro, em se tratando de um jogo como a seleção, da importância da brasileira, que vai para a Copa, contra um time que não está na Copa, que faz um jogo de festa, o mais importante talvez da história do país, de controlar um pouco os ânimos, né, Zé Roberto Reis? Eu acho isso fundamental, ele não está usando o cartão, não temos também jogada para isso, mas depois eu falo isso. Aí o Kaká com o Robinho se movimentando, marcado por 2 o Kaká. Robinho no Felipe, aí Michel Bastos, de novo no Kaká, devolução no Michel Bastos. E o lateral para o time brasileiro, aos 17 minutos do primeiro tempo. A Globo ao lado da seleção brasileira, a 9 dias do início da Copa do Mundo. Veja a chegada do Antipas só na bola. Lateral já cobrado para o Brasil. Gilberto Silva. Luiz Fabiano. Domina o Luiz Fabiano, trabalhando com o Gilberto Silva, categoria. Felipe Melo faz o levantamento lá na ponta direita para o Maicon. Maicon protege, já levantou a cabeça, fez o levantamento, não chega. O Robinho, a bola veio alta demais. E o lateral para a seleção do Zimbábue ali pela direita. Mais um detalhe, né, Luiz? Alguns jogadores reclamaram em relação à bola.
mais uma possibilidade, né, de adaptação à bola. A cada Copa do Mundo eles modificam o material. Isso vem acontecendo sistematicamente. Então é uma ótima oportunidade para os jogadores se adaptarem a essa nova bola. Você demorou para se adaptar com a Copa de 82, por exemplo, com a bola, Paulo Roberto Falcão? Olha, Luiz, o que o Júnior está falando, eu não me lembro, Léo, de outra situação em que atacantes reclamassem da bola. Isso normalmente é coisa de goleiro, fica preocupado do efeito da bola. Pela primeira vez eu vejo que ter tempo suficiente para se adaptar. A bola é a mesma para todos os jogos, vai ser difícil para todo mundo. Não acredito que vai ter grande problema, não. Veja aí o Robinho. Dominou bonito, com estilo Robinho. Fez o drible, tentou o passe pro Luiz Fabiano e pro Kaká. Os dois fizeram a infiltração meio que juntos ali. Está jogando a seleção do Zimbábue. Benjani. Recupera o Brasil. Felipe Melo. Robinho fica ali ao lado dele. Ele tentou pro Kaká. Kaká domina, tenta levar. Vem no individual, o Kaká acabou desarmado. É o que disse o Falcão, né? Acho que o próprio Kaká também aos poucos. Acho que para ele mesmo, ele deve estar querendo se soltar. E aí vem o contra-ataque. Mussona, é o rápido pro Benjani. Protegeu com o corpo, caiu o Benjani. Júlio César saiu e tirou dali. E a sobra, que perigo. Pode acontecer o gol do Zimbábue e a bola foi para fora. O Caruru finalizou sobre o gol. Uma chance clara. A gente tá vendo mais uma vez a dividida do Benjani com o Thiago Silva. E depois a conclusão da jogada com o Caruru. E a expectativa dos 13 milhões de habitantes do Zimbábue do time fazer um gol contra o Brasil, né? Luiz, o melhor foi a lamentação do Caruru depois que ele perdeu o gol. Ele não quis fazer o gol, Júnior, ele quis furar a rede. Né? Encheu o pé, Luiz. Acho que é a bola também. Não, mas não, será que não foi isso. Também? Não foi isso. Foi em relação à condição da bola, né? Quando a gente fala bola ruim, é bom a gente deixar claro que é porque, segundo os atacantes, ela está variando muito. Então, ele diminui, a dificuldade de acertar a precisão aumenta muito, né, João? Luiz, eu me lembro que em 2002, antes de começar a Copa do Mundo, muita gente reclamou da bola. No final de tudo, a gente já viu, né? Que foi o Brasil campeão do mundo. A bola ficou ótima depois. O Ronaldo fazendo gol de bico, o Rivaldo de fora da área, gols de todos os jeitos, né? E aí o goleiro Marcos agarrando muito. E a bola vai passando por toda a área brasileira e vai saindo em lateral, que favorece o Brasil. Hoje à noite, depois de Passione, tem Campeonato Brasileiro, Goiás e São Paulo, Palmeiras e Flamengo. E a cobertura completa da 5ª rodada do Brasileirão. 60 mil lugares tem o Estádio Nacional de Harare. Aí você está vendo o árbitro sul-africano, Abdul Basit Ibrahim. E olha, o ingresso para esse jogo, no valor de R$20, se faz uma refeição no Zimbábue com R$4. Então é um ingresso muito caro. De qualquer forma, o estádio está lotado, Estádio Nacional do Zimbábue. O Tino Marcos está me chamando, mas o Brasil vem aqui com Michel Bastos. Ali pela esquerda, o Michel dominando. Tentou jogada para o Luiz Fabiano. Lateral para o Brasil. O estádio que, repito, foi reformado. Houve muita discussão por conta da participação de capital chinês na reforma do estádio. Gilberto Silva. Aí Maicon. Luiz Roberto. Diga, Tino Marcos. Uma preocupação em relação ao Júlio César. Ele chama agora o médico da seleção, José Luiz Runco. E o Gomes, camisa 12 da seleção, vai para o aquecimento. Essa é a grande preocupação antes da Copa, né, na realização desses amistosos de todas as seleções. E a gente acompanhando aí vários amistosos, né? Ontem, por exemplo, Portugal e Camarões foi um jogo pegado. Não teve nada de amistoso, não. Por exemplo, Eto'o foi expulso, né? O Eto'o do Inter de Milão. Nesse caso aqui, você não tem nenhuma seleção que estará disputando. Então, para eles é completamente diferente daquelas que vão disputar, que não querem perder, que não querem deixar uma má impressão antes do início da Copa, né? Aí o Gilberto Silva. Felipe Melo. Veja onde está o Robinho. Kaká agora ocupando o lado esquerdo. Michel Bastos. Vai sair o Júlio César. Vai sair o Júlio César. O Tino Marcos acompanha, claro. A preocupação é sempre muito grande. E até acho que existe aquela dividida com o Benjani, né? Pelo menos foi a única participação dele numa jogada de contraste, né? O lateral é para o Brasil. Óbvio também que o departamento médico, né, Tino, vai
agir com precaução. Qualquer dorzinha vai tirar, né? Vai trocar. Diga, Tino. A gente daqui a pouco informa com mais precisão, mas o que a gente pode dizer é que o Júlio levantou a camisa, mostrou a barriga para o médico da seleção e em seguida o Dr. José Luiz Runkel pediu a substituição. Aí o Maicon. Pegou tirando essa bola, uma pemba. E a torcida gostou, né? Vai lá o Maicon na cobrança do lateral para o time brasileiro. Já chegamos a 23 minutos do primeiro tempo. A seleção não teve ainda uma chance de gol. Elano. Aí o Thiago Silva. Vem o zagueiro do Milan. Michel Bastos. Robinho. Daí, Robinho. Olha o goleiro. Agora voltou no Elano. Preparou para o Robinho de novo. Cibanda deu uma rebatida que a bola foi lá. Foi quase uma defesa de vôlei, né? Manchete, né? É. Uma manchete na bola. Foi lá fora da grande área a bola. Não foi uma manchete com aquela categoria dos jogadores de vôlei, né? O Serginho, né? Por exemplo. Serginho vai estar em quadra. Olha o Elano fazendo o levantamento. Afinal, começa a Liga Mundial de Vôlei. Sexta e sábado, 10 da manhã, pelo horário de Brasília. Brasil e Bulgária. Isso é um clássico do vôlei internacional, né? De um lado Giba, do outro Kaczynski. Dois dos maiores atacantes, os maiores jogadores de voleibol do mundo. Sexta e sábado ao vivo na Globo, direto de Uberlândia. Começando a Liga Mundial de Vôlei. A seleção liderada pelo Bernardinho em quadra mais uma vez. Gilberto Silva. Elano. Luiz Fabiano pelo centro, Robinho mais adiantado. Aí o Elano tentou um calcanhar ali para o Luiz Fabiano. Ele foi para a dividida, acabou caindo. Recuperação de posse de bola para o Zimbábue. Michael para o Felipe Melo. Na esquerda, Michel Bastos. Aí o lateral do Lyon trabalha com o Kaká. Fez o levantamento. Boa bola para Luiz Fabiano. Levou para o pé esquerdo, bateu. Jogou à direita do gol. É a primeira chance do Brasil. A primeira jogada trabalhada do time brasileiro. E essa bola do Kaká. O Robinho deixando para o Luiz Fabiano. E a finalização de canhota. Foi a primeira trama de ataque do Brasil. Eu acho que com o passar do jogo, eles vão se adaptando ao campo, vão se adaptando inclusive ao próprio adversário. O adversário, como você disse no início, vai começar a perder o entusiasmo e a gente vai ter. Tá aí o Gomes aí entrando. Como o Tino já informou, o Gomes vai entrando no time brasileiro. Júlio César. Na informação inicial do Tino, ele mostrou ali o tórax, levantou a camisa. Pode ter sido uma pancada, né, Luiz? E aí pode ter sido. E a gente pega na costela, aqui, pro goleiro é mais complicado, esse tipo de situação. Tudo, Luiz, menos uma distensão abdominal, né? Seria muito mais... E olha o Gomes já participando, chute direto na trave. Tá parado? Tá parado. Fica uma pesa que é o técnico, este bigodinho aí, fica todo apavorado ali, né? Mas os atacantes do Zimbábue mostram uma certa irreverência no jeito de jogar, né? E sobretudo velocidade, né, Luiz? Que é uma característica do jogador africano. Compensação, o setor defensivo marca mal, os zagueiros saem toda hora e para esforçar um pouquinho mais vai fazer gols. Luiz Fabiano, Kaká e Robinho, quando se aproxima, o Brasil consegue alguma coisa de diferente. Esse é um dos grandes desafios das seleções africanas, né, Falcão? E Júnior, as que vão participar da Copa especialmente. O acerto, a organização do time. O Robinho não conseguiu. O passe adequado ali para o Michel Bastos. Sai jogando a seleção do Zimbábue. Sempre com muita força. Nengomacha. Aí na direita, Mapemba. Tentou fazer ali a tabelinha na devolução de primeira. O Thiago Silva chegou desviando a lateral para a seleção do Zimbábue. E o técnico da Costa do Marfim, o Sven-Goran Eriksson, o sueco, o Eriksson disse que ele em 20 dias vai botar esse time organizado em campo. Se conseguir é problema, viu? Eu acho que o grande problema exatamente no futebol vai Luiz. Tem o levantamento. E o toque de cabeça, Gomes! Que defesa fez o Gomes. Segunda participação do Gomes. Até porque tá frio, né? Entrou frio no jogo, né?
E a cabeçada do Mussona, Mapemba fez o cruzamento. E o Mussona cabeceando, e o Gomes, foi a impressão que, de novo, Benjani de cabeça, a bola vai sobre o gol. A impressão que ele não conseguiu no impulso. A gente percebe que os pés ficaram próximos do chão, ele tentou o impulso, não sei se escorregou um pouquinho, talvez, o gol, mas fez a defesa. Ou então não estava preparado, né, para a cabeçada como essa. É o capitão do time. O Benjani se apresentou machucado, mas até numa deferência a importância dele para o futebol do Zimbábue, houve um esforço muito grande para ele jogar, nem que ele jogasse 30 minutos, meio tempo, mas tá jogando cheio de vontade. Olha ele aí, brigando de novo pela posse de bola. Robinho com o Felipe Melo, calcanhar para o Robinho, arrumou para o Kaká, Elano passa na direita, já recebeu Elano, calcanhar para o Maicon, e o lateral para o time brasileiro. Olha a vez do Robinho ficar sentindo ali. O árbitro Abdul Ibrahim da África do Sul conversa com o Robinho e a gente está revendo o lance. É aquela história, né, Zé Roberto Reit? Não é que houve maldade, mas é meio que o jeito do Mapemba. Não, acho que foi camisa 5, né? Foi 5. Rambanepasse. Ele entrou por trás, ele derruba o Robinho. Já é a terceira vez que ele está reclamando desse tipo de entrada e que tem ocorrido. Então o árbitro tem que começar agora a se ligar, porque de repente a tendência é o jogo ficar um pouco mais pegado. Aí vai sair jogando o Lúcio. Os internautas mandando as mensagens, interagindo conosco nesta manhã de quarta-feira. Vá se habituando com os horários da Copa. Quais seleções podem surpreender na Copa do Mundo? O Rafael de Curitiba. Valeu, Rafael. Muito obrigado pela participação. Isso é uma pergunta que se faz muito, né? E aí, Falcão? Quais seleções podem surpreender na Copa do Mundo? Pois é, essa é uma pergunta que se faz sempre, e não só em Copa do Mundo, né, Luiz? Em qualquer campeonato. Mas eu diria assim, eu acho que hoje em dia... Acho que a gente tem que classificar assim, não sei se você concorda comigo. Não dá para dizer, acho eu, que, por exemplo, Holanda, seleções que não são campeãs do mundo, mas Espanha, não podem ser surpresas, você entende que é? Pois é, em termos de título sim, mas em termos de momento não. Eu acho que a Inglaterra vai fazer uma grande Copa. Eu acho que a Inglaterra tem uma grande seleção, tem um grande treinador que deu um pouquinho de molho latino à seleção da Inglaterra, que sempre foi uma seleção muito fria, muito apática. Eu acho que o Capello vai dar a essa seleção um pouquinho mais de sangue. Então eu acho que a Inglaterra é uma seleção que tem que ser respeitada, além da Alemanha, Itália, Argentina, as tradicionais. Aí o Júnior fala já com vocês. Robinho tentou pro Kaká. Aí vai sair jogando a seleção do Zimbábue. Aí lá o Maicon pressiona. O Elano também se apresenta. A bola vai sobrando pelo meio. A Lumenda dá um chutão lá pro ataque pro Benjani. Chega Lúcio de cabeça. Aí o Maicon tentou pro Kaká. Dividida forte. É aquela história que a gente estava dizendo agora há pouco, né? É meio que um estilo do futebol africano essa chegada. Não vai esperar que eles cheguem na dividida tirando o pé. Ainda mais a seleção do Zimbábue, né, que não tem nada a perder. Em relação aos... O Paulo falou daqueles que têm chance de ganhar. A Holanda é uma seleção que pode surpreender, que não está entre as favoritas. E vou te falar, acho que a Sérvia também pode ser uma daquelas que pode ser uma boa surpresa. Além, vou falar de dois sul-americanos. Acho que a seleção chilena e a seleção uruguaia podem fazer uma boa campanha na Copa. E aqui a seleção do Zimbábue. Gomes, Júlio César saiu machucado agora há pouco. Evidentemente que assim que o Tino tiver informações do departamento médico da seleção brasileira, vai trazê-las para todos nós, para tranquilizar a torcida brasileira. Mas o Júlio saiu lá caminhando normalmente. Nenhum problema, me parece, no tórax. O Brasil errou 19 passes. O Elano é aquele que mais errou passes até aqui, com 4 erros. Aí alguns componentes importantes, né? Nós temos a bola, a primeira vez sendo utilizada em jogo. O gramado, que todo mundo já percebeu. Olha como a bola vai saltitando, né? E aí você muda também, hoje não é só um jeito de dominar, o jeito de passar. Você tem que prestar atenção, olhar mais na bola do que no companheiro, às vezes, né, principalmente a marcação. Você vê que a seleção do Zimbábue, ela marca toda atrás da linha da bola e não deixa o jogador brasileiro pensar. Então isso também dificulta, você é obrigado a fazer um passe mais difícil. Estamos a 9 dias do início da Copa do Mundo. Na sexta-feira da outra semana, às 11 horas da manhã, África do Sul e México para começar a Copa do Mundo. No primeiro dia, jogos do Grupo A às 11 da manhã e às 3h30 da tarde, sempre pelo horário de Brasília. E aí, a partir já do sábado, serão 3 jogos até a última rodada da primeira fase todos os dias. Aí o Benjani, de posicionamento do Brasil. O Felipe Melo chegou na marcação. O Michel Bastos agora também
recompõe e volta para sua posição. Enquanto isso o Felipe estava ali, olha, ele se encontrou com o jogador do Zimbábue. Os dois ficaram se desentenderam. Olha como ele reclama com o assistente. A pancada, se aconteceu, foi fora da bola. E ele aí reclama porque o assistente estava mais próximo do que o árbitro. A gente tá vendo o Michel, mas a reclamação foi com o Felipe Melo, que estava na cobertura ali. Mapemba faz a tabelinha. Mapemba recebe na direita. Chegou o Thiago Silva. Joga essa bola para fora. Já passamos de 33 minutos. À direita o Américo Faria, um dos coordenadores da seleção. Grafite, Kleberson, Ramires, Doni, jogadores todos do banco. Gilberto, Josué, Luizão, Nilmar e Júlio Batista. E o Gomes, que acabou de entrar. Escanteio para a seleção do Zimbábue. Levantamento, o Gomes não foi, mas não foi, né? E a bola passou por todo mundo e foi pela linha de fundo. E a grande estrela da companhia, o Benjani, vai sendo focalizado com bastante frequência pela televisão do Zimbábue. A Argentina já está na África do Sul. E a primeira entrevista no país da Copa de Diego Armando Maradona, logo mais no Globo Esporte, 12:45 pelo horário de Brasília, com a apresentação do Thiago Leifert. Felipe Melo recebe Kaká, vai para cima da marcação, o Kaká fez o drible. Mapemba chegou firme, tocou na bola, foi para escanteio, o Kaká ficou sentindo. Ele tocou também na bola, melhor dizendo, né? Eu acho que nem na bola, Luiz. Por causa da trajetória, viu? Exatamente. Vamos ver. Ele toca, ele dribla. Vamos ver. Ele toca na bola, entra forte por cima, derruba o Kaká. Esse tipo de entrada é uma entrada habitual no futebol africano. Isso mesmo, Reit. É o hábito do futebol africano, é o jeito que os caras jogam. Não adianta querer menos numa hora dessa. Aí o Mapemba, que participa muito do jogo também. Cobrança do escanteio, saiu o goleiro, conseguiu tocar, o juiz está apitando e parando o jogo. Marcando irregularidade, alguma falta lá. O Lúcio conversa agora, reclama com o sul-africano, que abriu um sorriso ali, ficou tudo bem, ele marcou a falta, provavelmente então, do Lúcio. Olha, Luiz, esse tipo de jogo, e aqui eu dou um testemunho bem pessoal, é o tipo do jogo que é evidente tem que evitar o choque, né? É evidente tem que evitar carregar a bola como o Kaká levantou. Agora, na hora que tem que dividir, na hora que você vai para uma dividida, você tem que ir firme. Se é para entrar para dividir, você tem que ir firme, o pé na bola, mas também se preocupando e se protegendo. Acho que tem que ser assim. Tem toda a razão o Falcão, não pode você entrar mole na expectativa da... Bom, Maicon tentou um chute de esquerda bonito, foi lá o goleiro para fazer a defesa. Mais uma vez a jogada do Maicon, fez o drible, ganhou do Jumbo e o goleiro Sibanda. Dessa vez ele agarrou firme. Foram 4 finalizações do Brasil contra 3 da seleção da República do Zimbábue. O Zimbábue que conviveu com muitos problemas, especialmente políticos e econômicos, né? Inflação, a hiperinflação no Zimbábue. Chegou a haver uma nota de 5 trilhões do dinheiro local. Sabe lá o que é isso? O show do intervalo um pouco mais. Um chute sobre o gol do Brasil. Um pouco mais da República do Zimbábue, para você conhecer um pouco mais desse país da África Austral, que faz fronteira com o país da Copa, com a África do Sul, e com todos esses problemas, né? Inclusive com o governo do ditador Robert Mugabe, 3 milhões, ou seja, mais de um quarto da população migraram para a África do Sul. Muitos problemas realmente, e a partir do governo de coalizão de 2009, a expectativa de, em 12 anos, pela primeira vez, o país registrar crescimento econômico. E o dinheiro, depois dessa hiperinflação, acabou sendo, digamos, extinto. O dólar, o euro e o rand sul-africano foram adotados como moedas correntes no país. Está jogando o capitão Lúcio. Aí o Maicon. Se movimenta o Robinho, recebe o Elano. Robinho limpou de esquerda, bateu sobre o gol. Uma finta bonita, ele fez que ia passar, o marcador foi no Maicon, ele ficou com o campo aberto para o chute de canhota. O Robinho, olha lá. O chute aqui não saiu legal. Aos 26 anos, o Robinho está emprestado pelo Manchester City ao Santos. Santos que vive a expectativa de continuar tendo o Robinho aí, pelo menos, para o Campeonato Brasileiro. E
certamente para as partidas finais da Copa do Brasil contra o Vitória da Bahia. A gente vê, Luiz, nesses primeiros dias de treinamento, né, de chegada para o início da Copa do Mundo, que o Robinho realmente está com uma motivação completamente diferente de todos os outros jogadores, né? Talvez em função até de ter sido pouco aproveitado em 2006 e sabe que está na sua maturidade para fazer uma grande Copa do Mundo. Luiz Fabiano, veja como a bola quicou e saiu da trajetória normal. O Luiz Fabiano brigou, quase que ele conseguiu a finalização correta para o gol, né? O goleiro ficou sentindo algum problema ali na cabeça. E aí você vê o Luiz Fabiano, campineiro, nasceu em Campinas, o Luiz Fabiano. Atualmente está no Sevilha, ele chegou e tocou com o biquinho da chuteira. Aos 29 anos, no auge, tem a responsabilidade de substituir jogadores que formam uma verdadeira dinastia de centroavantes, especialmente nas últimas Copas, com o Careca, com o Romário, com o Ronaldo. Que responsabilidade, né? É uma responsa muito grande, mas acho que pelo que a gente viu nesse seu período na seleção brasileira, tem grandes possibilidades de dar conta do recado. 38 minutos do primeiro tempo. Thiago Silva. Robinho com o Kaká. Gilberto Silva. Aí o Maicon. Adiantando para o Elano. Vem o Brasil trabalhando. Expectativa de sair o primeiro golzinho do Brasil no continente africano. Brasil que jamais empatou com a seleção principal jogando no continente africano, né? Foram 16 jogos, 16 vitórias ao longo de toda a história da nossa seleção. E aí a chegada do Michel e o juiz marcando a falta do camisa 6 da seleção brasileira. O Michel Bastos, Falcão, é o nome mesmo, depois de tudo que a gente testou? Tá bem entregue a lateral esquerda? Eu gosto dele, mas saindo para o jogo. Ele no jogo de hoje ele não está saindo muito. Tem sempre um jogador ali aberto, dificultando a passagem do Michel Bastos. Ele se consagrou jogando do meio para frente no futebol francês. Pega muito bem na bola, bate forte, tem direção. Só que ele está ficando um pouco mais atrás. Ele lá atrás tem dificuldade de marcação. Luiz Fabiano tenta fazer o giro, protegeu o Luiz Fabiano e o juiz está marcando falta. Os jogadores do Zimbábue meio que fizeram uma ensaiada na hora de mexer com os braços. Não. E coreografia, né? É uma coreografia. Veja como por trás vai chegando ali o camisa 8, o Nengomacha, e o juiz marcou a falta. Marcou certo, o árbitro estava em cima, no momento que ele apitou, ele já foi em direção aos jogadores e a falta foi clara. A coreografia até que foi bonitinha, né? 6 faltas para cada lado, ficou mesmo, Raid. Luiz, em relação ao Michel Bastos, eu acho que vai ser legal esse teste para ele hoje, que ele está jogando um jogador que está marcando e está indo para frente, que é o antipasse, né? Será que ele número vai bater? 10. Perdão, Júnior, achei que ele pudesse bater diretamente pro gol. A falta, mas o Elano, que é sempre um homem importante na bola parada brasileira. O Michel Bastos vai lá para bater direto. Partiu de canhota, bomba! Gol do Brasil! Brasil! Michel Bastos, número 6. Brasil! É um gol de boas-vindas ao futebol brasileiro no continente africano. Soltou a pancada de canhota. E a bola foi no zigue-zague mesmo. Inapelável para o goleiro Sibanda. Aos 41 minutos. Michel Bastos, falávamos dele. E na primeira vez que ele foi ao ataque, de um lado que ele tem jogado no Lyon ele joga às vezes do lado aberto, na ponta direita, por causa disso. Trazer para o meio e bater para o gol, né, Ele é muito bom jogador, do meio para frente. Eu digo isso porque nas vezes que viu o Michel Bastos, sempre chamou atenção a facilidade. Ele foi o goleador do Figueirense, inclusive o Campeonato Nacional, jogando no lateral esquerdo. É um jogador que tem que ser aproveitado do meio para frente. Aí o Dunga vai ter que criar uma situação de fazer uma cobertura para justamente utilizar o forte do Michel Bastos. É um gol de falta da seleção brasileira com o Michel Bastos. É uma característica dele mesmo, né? O chute muito forte, saiu um foguete. É um foguete mesmo, Luiz. Em relação ao posicionamento dele, como o Paulo estava dizendo, né? Precisa que você não deixe somente ele fazendo a função defensiva, porque o forte dele é essa saída, né, do meio para o ataque, onde inclusive ele joga no Lyon como meio. E vem a seleção do Zimbábue, Mapemba.
E o Gomes para fazer a defesa. O Júlio César saiu há pouco com uma contusão depois de uma jogada no chão. Ele teve um desconforto na altura do tórax e foi substituído. Entrou o Gomes. Gomes, que atualmente está na Inglaterra, joga no Tottenham. Mineiro de João Pinheiro. João Pinheiro também representada no interior de Minas Gerais, representada na Copa, representada na seleção brasileira. Aí o Maicon. Linda bola, Robinho! Gol do Brasil! Brasil! Robinho, número 11! Brasil! Com muita categoria! O Robinho comemora, vai abraçar os companheiros, atravessa o campo, o aplauso do Dunga, e é gol do Brasil, chega a 23 gols com a camisa da seleção brasileira. O Robinho recebendo o carinho dos companheiros, né? Recebeu um passe estilo Falcão, de 3 dedos, né? Do Maicon, hein? Que beleza a bola do Maicon, hein? Falcão? Fez escola, Falcão? O Júnior disse. Foi um belo passe. O Maicon está em grande fase. Leva muita fé no Maicon, viu, Júlio? Porque é um jogador que está maduro, está sabendo marcar, está saindo na hora certa. Tem muita esperança de que faça uma grande Copa. O Brasil faz 2-0 nesse finzinho de primeiro tempo, deixando o jogo mais tranquilo, né? Para a realização, talvez, de movimentações táticas importantes, etc. E vem chegando o Zimbábue. O Benjani ficou reclamando que o cruzamento foi muito alto. Mapemba levanta de novo. Bola passa por todo mundo. Aí sobra na direita. Chegou para fazer o domínio ali o camisa número 5. Rambanepassi. Escanteio, conseguiu o Rambanepassi. Aí o Michel Bastos fez o primeiro gol do Brasil. Isso tem um detalhe que deu para reparar. O Júlio César, nosso, né? Júlio Batista, tinha falado exatamente dos cruzamentos. A gente vê que não tem uma precisão nos cruzamentos. As bolas estão sempre passando, né, da linha normal, que é a linha ali de bico da pequena área a outra pequena área. Talvez por causa da bola mesmo. Cobrança do escanteio. Gomes não foi. Lá atrás, tirando o Felipe Melo. Robinho pressionou um pouquinho. Chegou um pouco tarde demais. Jumbo tenta o cruzamento. A bola volta, sobra no Robinho. Aí pro Luiz Fabiano. Elano. Felipe Melo. Trabalha com o Maicon. Já passamos nos 45 minutos. Veja o Maicon. Mas a virada de um lado totalmente para o outro nos pés do Robinho. Kaká e Michel Bastos. Outra vez o Robinho. Aí o Felipe Melo. Bota na esquerda, recebe o Kaká. Luiz Fabiano levanta o braço pedindo. Aí o Kaká tentou o passe. Robinho passou da linha da bola. Rambanepassi sai jogando. Felipe Melo domina, o passe foi errado, ele aproveita. Michel Bastos, é um toque de efeito ali buscando o Robinho. Aí terminar o primeiro tempo, apita Abdul Ebrahim da África do Sul, termina o primeiro tempo. Robinho e Michel Bastos, o Brasil vai vencendo o Zimbábue por 2-0. Aí saindo aí o Robinho, marcou hoje o 23º gol dele com a camisa da seleção brasileira. O Michel Bastos sentiu o prazer de fazer pela seleção principal o primeiro gol dele. E num gol de falta, numa cobrança muito forte, que você vai rever daqui a pouquinho no nosso show do intervalo que já está começando. Os jogadores vão saindo na direção lá do vestiário, exatamente no local onde está posicionado o Tino Marcos. Vamos perceber já se o Tino terá condições ou não de ouvir os jogadores da seleção brasileira. Mais de 60 mil pessoas no Estádio Nacional de Harare, a capital do Zimbábue. Jogadores saindo e daqui a pouquinho nós vamos para o segundo tempo. O show do intervalo tem algumas atrações. Eu lembro que 1:45 da tarde o Globo Esporte vai trazer a primeira entrevista de Maradona, já no país da Copa. A Argentina já está na África do Sul também. As seleções vão desembarcando, o clima de Copa do Mundo vai tomando conta. Faltam 9 dias para o início da Copa. Vai se habituando com o horário. 8:30 da manhã, 11 da manhã e 3:30 da tarde. Serão os horários dos jogos da Copa do Mundo. E você vai curtir todos os jogos da Copa na Globo.
Esse amistoso da seleção, penúltimo, teremos um segunda-feira contra a Tanzânia, antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo, acontece na República do Zimbábue, país da África Austral. Vamos conhecer agora um pouco mais do país que recebe a seleção brasileira. Temos a imagem do Estádio Nacional de Harare. Tino Marcos acompanhando a volta da nossa seleção. Diga lá, Tino. Bom, tá tudo pronto. Daqui a pouquinho a gente volta a acionar o Tino Marcos lá diretamente do Zimbábue. Vai começar o segundo tempo. O Robinho e o Luiz Fabiano ali conversando com o árbitro da partida, o Abdul Ebrahim da África do Sul. Aí o zagueiro Luizão, tá vestindo a camisa número 14, que por sinal será o número dele mesmo na Copa. O gol mais importante de falta desde que o Dunga assumiu foi aquele do Daniel Alves, né? No último minuto lá contra a África do Sul na Copa das Confederações. E esse do Michel Bastos foi o quarto de falta ao longo do comando do Dunga na seleção brasileira. E os outros dois do Ronaldinho Gaúcho. Júlio Batista ou Daniel Alves? Pelo jeito vai entrar já o Daniel Alves. Júlio Batista entrando. Normalmente seria no lugar do Kaká o Júlio Batista, né? Daniel Alves é mais multifuncional na seleção, não necessariamente no lugar do Maicon, mas em situações de emergência ele é improvisado no meio. Como tentando o Júlio Batista, a tendência é que o Maicon esteja neste momento sendo poupado no segundo tempo para a entrada aí do Daniel Alves. Vai autorizar o árbitro sul-africano o reinício de jogo em Harare, a capital do Zimbábue. Apita Brasil! Abdul Basit Ebrahim. Bola rolando, começa o segundo tempo. Segue a caminhada da nossa seleção rumo à Copa do Mundo. É o Michel Bastos entrando com tudo. Tentou adiantar para o Robinho. Recuperação da seleção do Zimbábue. Bola em profundidade, apenas acompanha o Luizão e também o Thiago Silva. E pelo jeito saiu o Lúcio, né? Saiu o Maicon, o Lúcio e o Kaká. O Maicon para a entrada do Daniel Alves. O Lúcio para a entrada do Luizão, que está com a 14. O Daniel Alves entrou no lugar do Maicon, está aqui com a camisa número 13. Será a camisa que ele também, o número que ele também utilizará na Copa do Mundo. O Thiago Silva que não está com o número da Copa, né? O Brasil começou de 1 a 11, na verdade. É até uma certa lógica as substituições, né? Maicon e Lúcio jogaram até a semana passada na final da... Semana retrasada, final da Liga, né? E o Kaká voltando de contusão. Vai lá o Daniel Alves na cobrança do lateral. Robinho. De novo no Daniel. Aí Robinho. Aí o jogador do Barcelona. Tá aí o Daniel Alves. Trabalhou com o Robinho. Daniel. Atrás. Felipe Melo. Vira na esquerda para o Michel Bastos. Sentiu o prazer de fazer o primeiro gol dele com a camisa brasileira. Tocou para o Robinho. É lateral para a seleção brasileira. Michel Bastos arremessando. Aí o Thiago Silva. Felipe Melo. Júlio Batista. Talvez seja na posição do Júlio Batista, nesta função que ele entra para fazer no lugar do Kaká, o ponto mais questionado, né? Não diria o único, mas o mais questionado dessa construção do time do Dunga, nessa linha de raciocínio do Dunga. Muita gente gostaria de ter a seleção uma outra opção ali, talvez um jogador de um talento tecnicamente mais até reconhecido que o Júlio Batista, que quando exigido na função do Kaká, especialmente na final da Copa América contra a Argentina, mandou muito bem, fez até gol, né? É uma questão de estilo, né? Vai muito mais na força, na potência física, quando você teria a possibilidade, até por opção, de jogadores com outro estilo, né? Com um estilo muito mais criativo e muito mais ofensivo. Luizão faz a proteção, vai chegando o Thiago Silva, bota no vazio pro Daniel Alves ali na direita. Vai se acostumando com o horário e também com as vuvuzelas, né?
Eles não param só um instante de tocar a vuvuzela, hein? Haja fôlego. É que nem surdo no Maracanã, é a mesma coisa, né? Mesma coisa, é. Não para de tocar a galera das organizadas. O Brasil que estreia no próximo dia 15, é uma terça-feira contra a Coreia do Norte. O jogo vai ser em Joanesburgo, no Ellis Park, não é no Soccer City, né? Que é o principal estádio da Copa. O jogo acontece às 3h30 da tarde, pelo horário de Brasília. Lateral para a seleção do Zimbábue. Chegou ali o Daniel Alves. E na sequência ele cumprimenta ali o Caruru, número 11. Aquele que perdeu aquele gol incrível no primeiro tempo. E aí se mandando o Robinho do lado esquerdo. Adiantou para o Luiz Fabiano. Ele foi para talvez proteger com o pé direito ali. De repente ele se viu sendo abalroado, o Luiz Fabiano. Aí você vê a reação do Dunga. O Jorginho também se levanta ali. A preocupação deles é que todos estejam inteiros, viu? Michel Bastos vai na cobrança do escanteio. Aos 4 minutos do segundo tempo. Aí a cobrança do Michel, levantamento. Luizão passou, Robinho. Pode bater pro gol. Robinho isolou. E logo mais no Globo Esporte você vai conhecer o Green Point, considerado um dos estádios mais bonitos da Copa do Mundo. Estádio que fica na cidade do Capo, pertinho do mar. Nas imagens do alto você vê o estádio beijando o mar. A cidade do Cabo, que é considerada uma das cidades mais bonitas do mundo. E Luizão e Thiago. Calma, Luizão, disse ali o Thiago para ele. Saiu jogando o Gomes. O Júlio César saiu machucado, com um probleminha no tórax, mas a princípio tudo bem com o goleiro titular do Brasil. E o Gomes entrou ali por volta de 30 minutos de jogo. Felipe Melo na marcação, sempre forte. Desarmando. Robinho com o Elano. Gilberto Silva. Aí o Daniel Alves. Robinho. Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano é o homem da última bola, o homem da finalização, mas na vida dele, na carreira toda, ele tem essa característica de às vezes sair um pouco mais. Acho que quando ele se sente meio ausente do jogo, ele fala, quer saber, eu vou me misturar um pouco. Até porque tem qualidade para fazer isso, né, Falcão? Muita qualidade, é um jogador que conseguiu, né, Júlio, a condição de titular quando todo mundo queria de repente o Pato, quando todo mundo colocava ele com muitas discussões, ele foi lá, foi jogando a sua bolinha, foi conquistando seu espaço. Agora eu também estava pensando aqui, Júnior, o seguinte, o que tem de gente, adversário, olhando e tomando nota do time do Brasil, hein, Luiz? Tem. Mas acho que isso é normal também, né? Não dá mais para você esconder. Praticamente essa equipe, fora o Michel, é a equipe que vinha jogando há bastante tempo. Então, quer dizer, as improvisações elas vão acontecer no jogo. Júlio Batista na força física. E o escanteio para a seleção brasileira. Mais uma vez aí o Júlio Batista no detalhe para você. Jogador que começou no São Paulo. Começou como volante de marcação mesmo, né? Atualmente joga no Roma da Itália. Convocação constante para o Júlio Batista nos últimos anos. Você vê a preocupação do goleiro Sibanda. Elano na cobrança do escanteio. E o toque direto, a bola vai pela linha de fundo. Foi o Felipe Melo, pegou essa bola na segunda trave. O Dunga, aí o Felipe apareceu, talvez seja a posição treinada, né? E nós vimos da reação do Dunga. Aí a cobrança do Elano. Pegou meio na batata da perna, não pegou? Pegou mais no calcanhar. No calcanhar. E a importância do Elano, que é o dono da bola parada do Brasil na cobrança. E os jogadores são unânimes em dizer que ele é decisivo, né? Nessa história da bola parada. O Brasil faz muitos gols de cabeça, né? Então ele tem que se adaptar o mais rápido possível a essa bola aí. E tem que ter um plano B também, né? Porque eventualmente ele pode não estar no jogo, o Dunga pode mexer, aí tem que ter um segundo jogador para bater a bola parada. Eu acho que o Michel pode ser esse homem, né? Inclusive já mostrou, né? Que eles estavam os dois, né? Como opções no gol do primeiro gol do Brasil. Luizão, chegou firme. Tem lateral ali exatamente com os jogadores que vão entrar. Nione, número 15, e Nikata,
número 18, estarão entrando na seleção do Zimbábue. Ih, rapaz, quero sair não. O Carura, aquele que perdeu o gol no primeiro tempo, foi invocado com a substituição. Parece que ele também deu uma entrevista lá, reclamou da bola. A bola fez ele errar aquele gol. Foi, né? Tá brincando, né? Eu sei, mas já pensou? E aí o grande astro do futebol do Zimbábue também vai saindo de campo. Ele se apresentou machucado e tal. Mas, como eu disse até no primeiro tempo, numa deferência aos serviços prestados, houve todo um esforço para que ele fosse escalado, o Benjani, o camisa número 9. Vai jogando o Brasil com o Felipe Melo. Jogo Brasil contra Portugal, jogo aguardado com muita expectativa na Copa. Acontece no dia 25, é uma sexta-feira, 25 de junho, em Durban. O último jogo do Brasil na primeira fase. Esse jogo acontece às 11 horas da manhã no horário de Brasília. Os outros dois primeiros jogos do Brasil, 3h30 da tarde pelo horário brasileiro. O lançamento para o Luiz Fabiano foi muito forte, vai saindo lá o goleiro para fazer a defesa. E no primeiro dia de Copa do Mundo, a abertura da Copa com África do Sul e México, é jogo do Grupo A às 11 horas da manhã. E nesse mesmo dia, 3h30 da tarde, já temos um jogo que envolve dois campeões mundiais, Uruguai e França. Semana que vem, na sexta-feira, o Brasil inteiro vai estar ligado, como sempre, nos passos da Copa do Mundo. Esse evento que a cada 4 anos mexe com o sentimento de todos nós. México perdeu para a Holanda, né? Um jogo difícil, complicado. E vocês falavam da Holanda. A Holanda, para mim, é o time que tem mais capacidade de fazer marcação sob pressão. O entusiasmo, a maneira que eles tentam roubar a bola, a maneira que eles não deixam o adversário pensar. Eles criam no adversário dificuldade para jogar. E além dessa característica, tem o lado da criatividade. Você junta Sneijder, Robin, Van Persie. São jogadores que preocupam de verdade. Robinho. Michel Bastos, o autor do primeiro gol do Brasil, que vai vencendo por 2-0. Robinho fez o outro. E o som das vuvuzelas vai aumentando. Aí o Luizão. Segunda-feira tem Brasil e Tanzânia. Aí é o último jogo, treino, o último amistoso de preparação da seleção antes da estreia na Copa. Robinho, Luiz Fabiano. Quase na linha de fundo. Aí o Luiz Fabiano toca mais atrás. Robinho ajeita para o Daniel Alves. Arrumou para o Júlio Batista. Devolveu para o Daniel Alves. Arrumou para o Elano. Gol do Brasil! Brasil! De pé em pé, com direito a toque de calcanhar do Júlio Batista. E o passe açucarado de Daniel Alves para Elano fazer o 7º gol dele com a camisa brasileira. Um gol trabalhado, um gol coletivo. Um gol, como a FIFA gosta, associado do time brasileiro. 3 para o Brasil, 0 para o Zimbábue. Aí valeu toda a categoria, a experiência de saber que está enfrentando uma defesa, como o Falcão e o Júlio destacaram desde o começo, tem muitos limites, né, Júlio? Mas eu acho que vale a precisão nos passes, nos deslocamentos. É uma pena que o Daniel dificilmente vai conseguir nessa Copa do Mundo ser titular, porque é um jogador que seria titular, eu acredito, em qualquer outra seleção que vai disputar a Copa do Mundo. Você achou o que, Júlio, do toque de calcanhar do Júlio Batista? Mas se o Júlio não tivesse, né, qualidades, né, ele não teria passado pelos grandes clubes que ele passou. Lógico que o jogo dele é todo baseado em cima da sua potência, da sua forma física, e isso ele já demonstrou. Acho que a Copa América, né, com o Dunga, ele já mostrou realmente que pode ser útil. E tem um pouquinho, eu diria até muito preconceito, né, com ele. É um jogador que vai servir sempre no grupo. Não vai ser o titular, evidentemente, mas é um jogador que você vai contar sempre. Você falou, Luiz, a respeito exatamente também, né, do conjunto. Eu acho que essa seleção chega, logicamente, com jogadores que são personagens, são protagonistas. Mas o grande protagonista vai ser o conjunto dessa seleção, pelo menos até agora.
Vem o Brasil de novo com o Elano. Aí o passe lá na esquerda. Robinho. A bola passou triscando a trave esquerda. O Dunga levanta, aplaude mais uma vez, porque essa jogada, por exemplo, completamente diferente da jogada do gol. Olha, uma bola, esse Elano bota a bola onde quer. E o Robinho pegou de primeira, dificílimo pegar essa bola de primeira. Mas intencional, né? Você vê que ele já vem com a ideia de poder bater aquela bola de chapa, aquela que tira do goleiro. O goleiro estava completamente impreparado para tentar uma defesa. Aí o Júlio Batista. Preparando a jogada na esquerda. Michel Bastos, a chance de mais um gol do Brasil para o Robinho na dividida. Bola volta no Michel. Do lado esquerdo ele prepara a jogada. Vai para cima da marcação. Antipas encostou, ele fez o drible no fundo. E aí acabou jogando forte demais. Apenas o tiro de meta para a seleção do Zimbábue. E que ser generoso agora, né, Paulo? Dando esse passe no meio de 3 adversários ali pro Robinho. Na jogada inicial, nessa tudo bem, mas ele normalmente ali ele chutaria, né? Para quem não está achando muita graça nesse jogo, e pelo menos olhando daqui, é o Luiz Fabiano, não. Ele tem que fazer o dele, ele está preocupado, ele está angustiado. Mas ele disse... Tem que fazer a partir do dia 15, Paulo. 15, 20, 25, né? Na primeira coletiva lá que ele chamou a Jabulani, que é o nome da bola de... que é mesmo sobrenatural, né? Ele disse o seguinte: você é artilheiro? Eu não, quero desfilar de carro de bombeiro. Carro aberto, é verdade. Aí vai saindo, não fez o golzinho hoje o Luiz Fabiano. Veja que ele não gol, ele balançou a cabeça, assim, não é da substituição. Ele deve estar dizendo, puxa vida, não fiz o meu golzinho hoje. Mas o 9, que não é goleador na Copa do Mundo, preocupa, porque normalmente ele faz gols. Não me lembro, Júlio, de alguma seleção campeã do mundo que o 9 não tenha feito, ou o centroavante, não necessariamente que o número 9 tenha feito muitos gols. Normalmente faz mesmo, né? O Miller na Alemanha, lá em 70, 74, fez um monte de gol, 10 numa, 5 na outra, mas era 13, né? Você está fazendo lembrar do Paulo Rossi. Não queria. Não. Mário Kempis. Vamos falar de Ronaldo, Rivaldo. Entrou o Grafite. Está jogando a seleção do Zimbábue. Brasil vencendo por 3-0. Felipe recupera, toca a bola para o Grafite. Ajeitou para o Júlio Batista, tentou a devolução para o Grafite. E o Brasil vai trocando passes, vai chegando. Daniel Alves empurrando. E o time do Zimbábue trocou passes e trocou legal. Gilberto Silva recompõe e domina, toca no Michel Bastos. Mais uma vez o Júlio Batista, ele foi para o drible e acabou perdendo. Alumenda faz o cruzamento, Luizão, a volta. Agora tocou no Thiago Silva. Sobra na direita, Nikata. Jogadores do Zimbábue levando as mãos à cabeça. Esse é bom jogador, É mesmo. Bom jogador, habilidoso e taticamente, né? Um jogador que a gente vê ele não somente faz a sua função ofensiva, mas volta ali fechando aquele lado direito da defesa. É o camisa 10 da seleção do Zimbábue. Vai jogando o Brasil. Thiago Silva. Lateral para o time brasileiro. Seleção brasileira viajou num voo fretado de Joanesburgo para Harare. E nas distâncias maiores na Copa do Mundo também sempre estará viajando em fretamento, né? Um avião próprio, digamos assim. Deve voltar hoje mesmo para Joanesburgo. Aí o Luizão. Portanto, o Brasil na Copa, hein? Anotou direitinho aí? Todo mundo já sabe, né? Dia 15, terça-feira. Brasil e Coreia do Norte. Dia 20, um domingo. Brasil e Costa do Marfim, o time do Didier Drogba, o atacante do Chelsea da Inglaterra. E no dia 25 de junho, uma sexta-feira, na cidade de Durban, o Brasil enfrentando Portugal. Esse jogo às 11 horas da manhã. No primeiro tempo nós tivemos a contusão do Júlio César, problema ali no tórax. O repórter Tino Marcos está em Harare, lá no Zimbábue. E ao longo de toda a nossa programação vai estar acompanhando os passos da seleção, né? O caminho de volta
e atualizando as informações do Júlio César. A princípio, foi mais uma precaução a substituição do Júlio César no primeiro tempo e a entrada do Gomes. Grafite, Júlio Batista, aí Robinho. Muito forte, não deu para o Robinho, o lateral favorece o time do Zimbábue. Olha, o Brasil contra africanos, ao longo da sua história da seleção principal, foram 24 jogos, 23 vitórias e uma derrota. Você jamais empatou contra uma seleção africana em jogos oficiais, né? A única derrota foi em 2003, na Copa das Confederações em Paris, para a seleção de Camarões. Adivinha gol de quem? Contra Camarões. Samuel. O tal do Eto'o. Ele. Foi expulso ontem, você viu? Deu uma entrada também, Luiz. Acima, chegou a ver, Wright. Não tive a oportunidade não, Júnior. Momento mais quente lá no jogo contra Portugal, ele deu uma exagerada mesmo. Como vocês, né, da arbitragem dizem, foi além da regra na entrada. E expulsão num amistoso. Seleção do Zimbábue tentando o ataque e posse de bola do Brasil. Ele não vai ser punido na Copa, né? Não, na Copa não. Passamos de 19 minutos, você viu que o Brasil tem mais de 60% de posse de bola. Esse fim de semana tem muito esporte para você na Globo. Hoje à noite, o Robinho vai sair agora. Hoje à noite tem o futebol do Campeonato Brasileiro, grandes jogos, Goiás e São Paulo, Palmeiras e Flamengo, a cobertura completa da rodada para você, logo depois de Passione. Nilmar no lugar do Robinho. Nilmar com a camisa número 21, atualmente está no futebol espanhol, joga no Villarreal. Entrando aí com a camisa número 21, Nilmar. Já sofreu com os dois joelhos, mas reconhecidamente jogador muito talentoso. O juiz marcou falta do Luizão a favor do Zimbábue, hein? Ele vai arrumar um jeito do Zimbábue fazer um gol. Quer apostar, Luiz? É? O Gilberto Silva chega agora reclamando com ele. O Gilberto jogou muitos anos na Inglaterra, no Arsenal. Aprendeu o inglês, idioma do Abdul Ebrahim, e a gente está revendo a jogada. E foi falta mesmo, Raid? Eu acho que não. Ele está vendo a jogada de frente, né? Não tem o braço do Luizão. No primeiro momento, eu achei que o Luizão tivesse apoiado no corpo do adversário, que não aconteceu. Realmente a falta, para mim, não existiu. Foram 7 faltas cometidas pela seleção do Zimbábue e 9 pelo Brasil. O número 14, Maconese, está posicionado lá para a cobrança de falta. Ao lado dele há um outro jogador zimbabueano posicionado ali, o Grafite grandão, o Mussona, número 17, e o 14, Maconese. São jogadores posicionados. Está aí o Gomes, e a cobrança de falta explode na barreira. E o lateral para a seleção do Zimbábue. Até as faixas do campo estão desaparecendo a essa altura. O Estádio Nacional de Harare, a capital do Zimbábue. O assistente está marcando posse de bola para a seleção do Zimbábue. Michel Bastos, Pelotas está em festa, né, Michel? Alegria de ter um representante da seleção da Copa. De todos os pontos do Brasil. A seleção consegue ter representantes aí de todos os cantos. Eu não fiz a conta de todos os estados, mas praticamente, né? Aí mudança na seleção do Zimbábue, vai saindo o número 5, Rambanepassi, para a entrada do número 4, Alumenda. E a falta favorecendo a seleção do Zimbábue. Vem cobrança. Levantamento, a bola passou por todo mundo e apenas o tiro de meta para o Gomes. Aqui à direita, o primeiro à direita é uma Pesa, que é o técnico, este de camisa amarela e gravata dourada, talvez. Considerado por muitos, ao lado do Benjani, os dois os maiores jogadores aí do Zimbábue de todos os tempos. Michel Bastos sai virando o jogo lá na direita para o Daniel Alves. Luizão. 22 minutos de bola rolando no segundo tempo. Fim de semana de muito esporte, sexta e sábado a partir das 9h30 da manhã, pelo horário de Brasília, Liga Mundial de Vôlei. Começa a participação brasileira
O Brasil esse ano está num grupo invocado, eu diria. Os 2 jogos iniciais contra a Bulgária, do atacante Kaczynski, um dos melhores do mundo. Esse grupo, o Brasil ainda vai ter a Holanda, que já foi campeã olímpica, e a Coreia do Sul. E valendo sua torcida, ligado na Globo, sexta e sábado pela manhã. Já para entrando no horário da Copa, né? Próxima sexta-feira às 11, não essa, né? A outra semana às 11 da manhã, a abertura da Copa do Mundo com África do Sul e México no estádio Soccer City. E aí vai sair talvez o jogador mais talentoso do time do Zimbábue, camisa número 10, o Antipas. Entrando o Mushek, número 13. Grafite. Daniel Alves não alcança apenas o tiro de meta. O Brasil contra países africanos, o Brasil enfrenta a Costa do Marfim na primeira fase este ano, né? 5 jogos, 5 vitórias. O Brasil fez 16 gols e não sofreu nenhum de países africanos. Jabulani, a bola polêmica, ou então a sobrenatural, como disse o Luiz Fabiano. O Brasil venceu todos os 5 jogos contra africanos em Copas. Venceu o Zaire por 3-0 em 74 na Alemanha. Precisava ganhar o jogo de 3-0 e ganhou com o gol do Valdomiro no finzinho. Posse de bola para o time do Zimbábue. Aí o Felipe Melo se estranhou. O Felipe Melo não tem amistoso, não. Aí o Alves vai lá, conversa, né, pede calma, pede tranquilidade. Olha, Luiz, eu não tive a bola na mão ainda. Só vi agora nessa tomada de perto. A impressão que eu tenho é que ela tem menos gomos do que a bola anterior da outra Copa do Mundo. É isso mesmo, ela tem menos gomos. Então por isso a resistência do ar é menor. Não tem costuras. Exatamente, a resistência do ar é bem menor. E olha o Zimbábue buscando o gol. Gomes vai lá para fazer a defesa. O Brasil em 74 venceu o Zaire, a Argélia em 86 por 1-0. Você jogou esse. Estávamos nessa, né, Falcão? Estávamos lá, jogo duríssimo. 1-0 na Argélia em 86 na Copa do México. Acho que foi gol do Careca, inclusive, nesse jogo. Gol do Careca. Bola recuada lá para o goleiro. É um chutão para o ataque. O Brasil vai recuperar a posse de bola. Gilberto Silva, nossa, dividida forte. Depois o Brasil ganhou de Camarões em 94, na primeira fase por 3-0. E também em 2006 por 3-0 na seleção de Gana. Os confrontos contra os africanos. Desta vez a Costa do Marfim no caminho do Brasil. O que me preocupa um pouco, Luiz, em relação à seleção brasileira é o Felipe Melo. Não é a primeira vez, em outros jogos também ele demonstrou essa força excessiva, como o Wright gosta de dizer. Isso me preocupa. Na Copa do Mundo tem expulsão de um jogador, é sempre muito preocupante. Ele tem às vezes se cedido um pouco nessa maneira de trabalhar, de bater boca, de entrar mais forte. Alguém da comissão técnica encostar nele para tranquilizar, para que ele possa jogar só futebol. E a bola para o Elano. O Júlio Batista foi puxado ali pelo alto, mas ficou com a bola, o juiz mandou seguir. O Júlio Batista tem na força física uma característica importante, mas mostrou no gol do Elano que não é só força física não, né, Júlio? Começou de volante, foi para o ataque, foi chamado de La Bestia na Espanha pelos 19 gols que fez uma forte o Júlio Batista, viu? Você viu que o adversário tentou chegar, ele já colocou o corpanzil ali e nem chegou perto. Michel Bastos e Thiago Silva, os dois, um de esquerda que é o Michel e o Thiago de direita. São foguetes. Thiago Silva vai para a bola e o goleiro dá de manchete de novo. Vai lembrar a Liga Mundial na sexta e no sábado com transmissão da Globo para você. É uma manchete, mas é quase, vai. Mas legal que a bola vai longe, né? Foi o Daniel que bateu, olha lá. Você viu o efeito? Mas aí é por conta também do que o Daniel tá pretendendo, né? Bateu de 3 dedos, assim, né? Ele bate mais com o peito do pé, né? De cima para baixo, para que ela faça exatamente diversas trajetórias antes de chegar para o goleiro tentar a defesa. Luizão, bota no vazio. Você já imaginou Didi, o grande craque brasileiro, criador da folha seca, batendo falta com essa bola? Nelinho, Éder. Do Didi, ele saía Didi, com efeito. mas 18 gols de couro e a bola tomava posições e efeitos incríveis. Grandes chutadores da história do nosso futebol. Zé Macio, Pepe. Chutava muito. Fica na barreira pro Rivelino. O Rivelino, Roberto Rivelino, grande bigode. Campeão mundial em 1970, o Roberto Rivelino. Ídolo
do Corinthians e do Fluminense. Aí vem a seleção do Zimbábue. Olha o levantamento lá, para Daniel Alves chegar na marcação, cruzamento para a área. Elano domina. Jogou a bola para a lateral. Foi na bola de segurança. Nione. Na esquerda, Jambo. Daniel Alves apertou na marcação. Ele faz o giro, traz pelo meio. Jogou bem o Felipe Melo, conseguiu tocar. Vai o Grafite. Bola sobra na direita. A Lumenda protegendo. Vem a seleção do Zimbábue. O Brasil tentando se defender. Gomes. A bola passou e foi pela linha de fundo. O Brasil vai vencendo por 3-0. Segunda-feira, o último jogo treino. O último amistoso de preparação. Vai ser contra a Tanzânia. Também no continente africano. Segunda-feira no mesmo horário. A Copa do Mundo está no clima também no Zimbábue. A mascote da Copa presente. E aí o Dunga, campeão em 94 como jogador e capitão. Ainda jogou as Copas de 90 e 98. E aí o Gomes sai jogando. O Dunga tentando também se igualar a outros grandes da história das Copas, né? Campeões como jogador e técnico. Grafite. Pela esquerda. Gosta de jogar do lado do campo o Grafite. Michel passou, ele levou para o meio. Pode tentar o chute para o gol, brigou, ganhou. Mas a bola foi forte demais. E vai ficando lá com o goleiro Sibanda. Zagallo, campeão como técnico e jogador. Beckenbauer, campeão como técnico e jogador. E aqui vem o Brasil. Nilmar trabalhou pelo meio. Daniel Alves, Grafite pedindo. Ele tocou na direita. Pro Elano. Tá marcado o impedimento. A impressão que eu tinha é que do lado de cá os dois jogadores do Brasil estavam meio que marcando a linha, olhando, né, para não ficar impedido. E aí o jogador fica sempre no limite. No alto o Grafite até tava, mas como ele sabia que não era a conclusão da jogada para ele imediatamente, podia ficar um pouquinho, né? Aí o que, na minha opinião, dava condição era o zagueiro, camisa amarela definido, né, no meio da área, para os dois que entraram, na minha opinião, super legais. Grafite, aí o Brasil de novo. Acabei de mais um golzinho, hein? Grafite, tentou a jogada pro meio pro Nilmar. E é escanteio para a seleção brasileira. O Brasil fazendo os seus primeiros 3 gols no continente africano. Ali pertinho do país da Copa. O Zimbábue que faz fronteira com a África do Sul, né? A África está ao sul do Zimbábue. E o Brasil vai chegando para a Copa do Mundo. Segunda-feira também no mesmo horário, às 10h30 da manhã, contra a Tanzânia. E aí no dia 15 a estreia contra a Coreia do Norte. Michel Bastos no escanteio. Felipe Melo dominou. Vai para a linha de fundo. Protege o Felipe. Aí toca mais atrás para o Luizão. Gilberto Silva. Elano. Daniel Alves e Gilberto Silva. Na esquerda para o Michel Bastos. Protegeu. O toque para o Júlio Batista. De pé direito. Arrumou para o Elano. E o Brasil trocando o passe, chegando para o reconhecimento do Dunga. Quer dizer, importante também esse tipo de treino, digamos assim, né? A movimentação, né? Essa troca de posição entre os jogadores para que possam. O Dunga falou que iria servir esses treinamentos, os jogos treinos, exatamente para voltar aquele entrosamento, já que faz bastante tempo que a seleção não joga junto. Hoje à noite, logo depois de Passione, as emoções do Campeonato Brasileiro. Goiás e São Paulo, Palmeiras e Flamengo, a cobertura completa da rodada, logo depois de Passione. Assistente marcando o impedimento no ataque brasileiro. Já passamos de 31, quase 32. O Brasil vai vencendo por 3-0. Daqui a pouquinho a gente vai rever os gols. Os primeiros gols brasileiros no continente africano. Elano. É aquilo que o Júnior disse desde o começo. Não adianta ir para as divididas achando que vai ser mais calma a dividida do que habitualmente seria num jogo normal. Vai jogando o time brasileiro. Júlio Batista, que beleza. Tentou a bola para o Nilmar, muito forte. O goleiro Sibanda estava fora da área, voltou e já recomeça para a seleção do Zimbábue.
Do ponto de vista do time que está jogando, Falcão, se não houver nenhum problema físico, a tendência é que seja mesmo esse time que todo mundo já sabe de cor, com Juan e Lúcio, né? O Juan hoje não jogou por uma questão só de poupá-lo. E no mais, aquele time que todo mundo sabe a escalação, né, Falcão? É evidente, e acho que isso, o time então vai ter esse entrosamento, o time como o Dunga gosta que jogue, com jogadores definidos, enfim, com o Elano pela direita. Acho que esse jogador vai crescer muito se fizer isso, ó, sair pro jogo, apoiar bastante, que essa é a sua principal característica. Talvez a posição do Michel Bastos, que fez um gol hoje, está participando do jogo aí, arrumando até esse escanteio para o Brasil, fosse aquela que tá todo mundo meio assim, né? Será que vai ser o Michel mesmo? Mas ele é lateral de origem, ele, né, Luiz? Quer dizer, é uma questão somente de tempo para essa adaptação. Aí o Michel Bastos na cobrança. Toca mais atrás pro Elano, não dominou, a bola ficou pro Gilberto Silva. A bola desviou e o goleiro fez a defesa. Os internautas mandando perguntas, interagindo. Nesses momentos que antecedem a Copa do Mundo, a Larissa de Petrolina, Pernambuco. Obrigado, Larissa. Michel Bastos pode se tornar o novo Roberto Carlos da seleção? O Roberto Carlos que tomou conta da posição durante uma década praticamente. 10 anos, né? O Roberto esteve ali com conquistas, né, Luiz? Que talvez tenha marcado exatamente não só a carreira dele na seleção brasileira, mas também nos clubes onde ele passou. O Michel tem o perfil de talvez ser de longa duração? Tem, eu acho que tem condição, Luiz. A questão da readaptação dele à posição é que vai definir exatamente isso, né? Mas qualidades a gente não duvida de forma nenhuma que ele possa. O Brasil teve dois laterais, né, Luiz, que marcaram época. Cafu de um lado, que hoje substitui o Michael, que vem muito bem também, acho que está fazendo uma excelente participação na seleção brasileira. O Michel Bastos que vai tentando conseguir seu espaço, né? Em termos de chute, você mesmo nos contou, né, Luiz, que no intervalo o Roberto Carlos deu aquele chute de quanto? 119 quilômetros, e ele hoje fez 139. Então, em termos de chute, a briga está muito parelha. Aí o Gomes para fazer a defesa. A seleção vai para a Copa, eu estava falando há pouco sobre a seleção ter representantes de vários estados brasileiros. Aí o Júnior fez um levantamento rápido aqui. Para mim são 5 cariocas, né? 5 fluminenses, né? Do estado do Rio. São 4 de São Paulo. É isso? 4 ou 6, Júnior? São 6 de São Paulo, 6 do Rio. 6 do Rio também. 2 de Minas, 1 de Santa Catarina, 1 baiano, que é o Daniel Alves, 1 gaúcho, que é o Michel Bastos, né? Além do Dunga, de Juí, né? 2 do Distrito Federal de Brasília, 2 do Paraná e 1 pernambucano. Tem sempre pelo menos um pernambucano, dessa vez é o Josué. Tá faltando paraibano aí, Luiz. Você lá como comentarista representará Valeu. o lindo estado da Paraíba. Vai começar a Copa do Mundo na próxima semana, a partir do dia 11. Dia 11, 2 jogos, mas aí é dia 12, já com 3 jogos. A partir das 8h30 da manhã, depois às 11, depois 3h30 da tarde. E o Brasil vem com o Nilmar. Tentou a jogada pelo meio com o Júlio Batista. Está jogando a seleção do Zimbábue, mais um país onde o Brasil jamais havia atuado, jogado, que recebe a seleção brasileira. E por onde passa, a seleção do Brasil deixa um pouco do nosso jeito, do folclore, da cultura, da criatividade do povo brasileiro. É sempre a seleção uma representante legítima das coisas do nosso país. Elano. Felipe Melo. Se movimentou o Nilmar, ele pediu no chão, o Felipe não tocou. Michel Bastos. Sexta e sábado, a partir de 9h30 da manhã, Liga Mundial de Vôlei. Brasil e Bulgária, em 2 grandes do voleibol. Jogos em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Brasil trocando passes. 36-37, talvez já entrando na fase do administrar como tá, que tá legal, para evitar qualquer contratempo de contusão. Já tivemos um momento mais corrido do jogo, o time chegou a gols. E aí o Grafite dominando, tentando passe para o Daniel Alves, muito forte. Vamos recordar os gols do Brasil, os primeiros gols brasileiros em território africano. Michel Bastos, 139 km por hora. Que foguete! Depois, um passe do Michael, açucarado para Robinho com muita categoria. Fazer mais um gol para o Brasil. Aí Daniel Alves, Júlio Batista, calcanhar, Daniel Alves, Elano. Um gol coletivo do time brasileiro. Os 3 gols do jogo até aqui.
O Felipe Melo não quer saber de negócio de amistoso, não. Vamos para dividida normalmente. Ele pegou o Nicata ali e o juiz marcou a falta. Mas olha, o Nicata pulou, o Felipe Melo nem encosta Acho nele. que com o braço, Eu não senti essa jogada dessa maneira, não. E aí, como ele caiu mal, o árbitro apitou e marcou a falta. Em cobrança de falta para a seleção do Zimbábue. Vai lá para fazer a cobrança o Jambo, que é o canhotinho do time. Botou muita força apenas o tiro de meta para o Brasil. Você se lembra do grupo do Brasil na Copa? Claro, do Brasil você se lembra. Mas olha, grupo A, que é o grupo de abertura. África do Sul, México, Uruguai e França. São os jogos da primeira rodada, né? Grupo B, Argentina, Nigéria, Coreia do Sul e Grécia. Grupo C, Inglaterra, Estados Unidos, Argélia e Eslovênia. Grupo D, Alemanha, Austrália, Sérvia e Gana. Grupo E, Holanda, Dinamarca, Japão e Camarões. Grupo da Itália é o grupo F, Itália, Paraguai, Nova Zelândia e Eslováquia. O grupo G é o do Brasil e o grupo H tem Honduras, Chile, Espanha e Suíça. Outro dia estava fazendo aqui um cálculo do nosso caminho, né? Cheguei a um caminho assim, Brasil em primeiro, depois Suíça, Holanda, Alemanha e Argentina na final. Tá bom o caminho assim? Tá. Com a Argentina na É final. árduo, mas... É porque o emparelhamento já está resolvido, né? Se o Brasil for segundo, por exemplo, a Espanha for primeira do grupo, aí a gente pode ter esse confronto Brasil e Espanha logo nas oitavas, o que não seria legal para a Copa, né? Eu acho que os adversários estão muito mais preocupados do que a gente, né, Luiz? O Erickson, técnico de Costa do Marfim, disse que brasileiros e portugueses não dormem de medo do time dele. Imagina o que está acontecendo com ele, é insônia todo dia. Grafite para o Gilberto Silva. A saída do Lúcio, Gilberto está vestindo a braçadeira de capitão da seleção brasileira. Vamos para a parte final do penúltimo amistoso da nossa seleção. E vai, como sempre, levar a energia dos nossos 190 milhões de brasileiros. E a Copa do Mundo mexendo de vez com o Brasil a partir da outra sexta-feira. Em todos os cantos do país, os mais distantes rincões. Todo mundo reunido em volta de um monitor de televisão, de uma televisão para acompanhar as imagens, a confraternização, o clima de paz e a bola rolando, a energia da Copa do Mundo. Mais uma mudança na seleção do Zimbábue. Vai sair agora o número 14, Maconese. Para a entrada, Svesvi é o nome desse rapaz. Daqui a pouco, depois das emoções de Brasil e Zimbábue, as notícias da sua cidade, 12:50. Thiago Leifert chega com o Globo Esporte. Tudo da Copa e a primeira entrevista de Diego Armando Maradona. Logo mais à noite, depois de Passione, o futebol do Campeonato Brasileiro. Goiás e São Paulo, Palmeiras e Flamengo, a rodada, todos os lances, os gols para você. Roubada de bola do Daniel Alves. Olha o Daniel, que beleza. Mais uma do Daniel. Elano. Pediu Nilmar, levantou pro chute do Júlio Batista, a bola vai à direita do gol. Daniel Alves agora. Se ele não pula, olha só. Exatamente. Se ele não pula, ia se machucar, ia tomar uma pancada legal. Uma entrada perigosa. Esse é o momento do jogo, Luiz. Tem que segurar, tem que evitar o toque, tem que evitar a bola no meio das pernas do adversário. Torcer para terminar rápido. Quase 42 minutos. Vamos para o finzinho do jogo do Brasil na República do Zimbábue. Ali pertinho do país da Copa, pertinho da África do Sul. Segunda-feira, Brasil e Tanzânia. Ao longo da nossa programação, nos nossos telejornais, a equipe da Globo na África do Sul trazendo todo o clima que cerca a Copa do Mundo. E claro, acompanhando tudo da seleção brasileira. Brasil trocando passes, administrando. Paulo Roberto Falcão. Quantas Copas já? Comentando, Falcão? Comentando 90, 98, 2002, 2006. Pois é, que vai para a quinta então, né? Você vai com qual expectativa, Paulo?
Olha, acho que o Brasil, como sempre, né? Se a gente falar em Copa do Mundo daqui a 10 anos, o Brasil será sempre um dos favoritos, assim como a Argentina, Itália, Alemanha. São aquelas seleções que sempre chegam bem. O Brasil vai ter grandes adversários. O Brasil pode cruzar com uma Espanha, o Brasil pode cruzar com a Inglaterra lá na frente. Enfim, o Brasil tem condições de ganhar, mas vai ter que brigar muito. Lateral para a seleção brasileira. Maestro Júnior. Com que expectativa você vai para essa Copa, Júnior? Boa, Luiz. Eu acho que o material humano é de excelente qualidade. Eu acho que tem um tempo suficiente para readquirir aquele entrosamento. Eu acho que a seleção brasileira vai brigar pelas primeiras posições, né? E a gente espera que o grande destaque da Copa do Mundo seja um jogador brasileiro, né? E de consequência, até mesmo, como o Paulo estava falando, do artilheiro, porque isso é uma marca, né, das seleções campeãs do mundo. Se tivermos os nossos atacantes protagonistas, fatalmente a gente vai estar entre os primeiros. 43 minutos, Brasil só administrando o finzinho do jogo, muita gente já vestindo ali o casaco, né? Não faz o mesmo frio que na África do Sul, tá mais acima no mapa, né? Seria assim como se fosse o Uruguai e depois o Brasil. Mas de noite faz frio, lá tem muita gente já usando agasalho. José Roberto Reit, rapidamente 2 perguntas. Simon tem tudo para fazer uma boa Copa? Torço para isso, ele merece. E a sua expectativa? O Brasil vai bem? O Brasil vai bem, eu acho que o Brasil tem condições de chegar à final, de ser campeão, hexa, eu acredito que, de coração. E o detalhe, Luiz, é o seguinte, essa vuvuzela que nós estamos ouvindo é a grande preocupação da FIFA para essa Copa do Mundo. Eles estão tentando, inclusive, medidas no sentido de diminuírem o número delas nos estádios, porque senão fica difícil até escutar o apito do árbitro. Vai terminar o amistoso internacional, o penúltimo da nossa seleção antes da Copa. 3 para o Brasil, 0 para o Zimbábue. Michel Bastos fez o primeiro, Robinho o segundo e Elano fez o terceiro do time do Brasil. Vai encostando lá o Michel Bastos na marcação. Foi para cima, o Nikata conseguiu tocar, mas a bola saiu. E o juiz está marcando saída de bola para o time brasileiro. (45) 3 para o Brasil, 0 para o Zimbábue. Começa a empreitada brasileira no continente africano, na primeira Copa no continente africano. O Brasil é o único país que venceu Copas em continentes distintos. Em 3 continentes disputados, o Brasil venceu. Vamos para esse 4º continente e quem sabe, né, o Brasil não mantém a escrita, mas certamente será um dos protagonistas da Copa do Mundo. Faz parte da história riquíssima das Copas a seleção brasileira. Que o Brasil tenha muita sorte e que continue mexendo e encantando os milhões de brasileiros que já estão ligados na Copa do Mundo. Vai terminar em Harare, a capital do Zimbábue. Aí o Thiago Silva, são os últimos instantes. O Brasil só está trocando passes, até para evitar o confronto no finzinho aí. Júlio Batista, esse pode até ter um encontrão ali que não vai ter problema. 46 minutos. E ao som das vuvuzelas, você já está entrando nesse clima de Copa do Mundo. Júlio Batista sofreu a falta. Está se acostumando, hein? Na sexta-feira da próxima semana, o jogo de abertura, África do Sul e México. Depois Uruguai e França. 11 da manhã o jogo de abertura, 3h30 da tarde o segundo jogo. Aí já no sábado da outra semana, 3 horários de Copa do Mundo. 3 horários de jogos, né? 8h30 da manhã, 11 horas e às 3h30 da tarde. E a programação da Globo toda especial com o nosso time. Não só trazendo o lado esportivo da Copa, mas tudo aquilo que cerca a realização desse evento, desse mega evento que daqui a 4 anos será no Brasil. Daniel Alves, últimos toques do Brasil no Zimbábue. Michel Bastos, quem sabe mais um golzinho. Michel tentou talvez um chute ali, a bola esbarrou em 3 ou 4 jogadores do Zimbábue. Daniel Alves foi para a dividida, a bola vai saindo, é lateral. Seu Abdul Efraim quer aumentar o número de minutos com o Brasil em campo no currículo. 47. O Zimbábue vai chegando. Gilberto Silva conseguiu tocar para o Felipe Melo. Aí Daniel Alves. Daniel deu uma olhada.
Poderia até ter saído com mais velocidade, acho que ele pensou um pouco. Não, acho que ele olhou, foi o Felipe Melo que entrou numa dividida ali meio sinistra, viu? Júlio Batista. 47 minutos e 40. O futebol na Globo hoje à noite, depois de Passione. As emoções do Campeonato Brasileiro para você. Já já as notícias da sua cidade, hoje, claro, de forma mais resumida. E na sequência, o Globo Esporte com o Thiago Leifert. E a primeira entrevista de Maradona já no país da Copa. O técnico da Argentina, Nilmar. Grafite passou. Quase que essa bola ficou a caráter ali para o Grafite. O nosso Efraim quer jogo. E o Zimbábue vai chegando. O Thiago Silva consegue recuar para o Gomes. O Ibrahim esqueceu o cronômetro, né? Tá querendo o jogo, perpetuar seu nome na história, né? Mais uns minutinhos, como você bem colocou, Luiz. Luizão para o Daniel Alves. 48 minutos e meio. Ele apontou 4 minutos. Então vai acabar já já. Chutão do Gomes. Elano não conseguiu tocar não. Daniel Alves. Vai terminar o jogo no Zimbábue. Apita Abdul Efraim da África do Sul. Brasil! Começa com vitória no continente africano. O caminho do Brasil rumo à Copa do Mundo. Os comandados de Dunga. Aí o Kleberson, o Josué, o Luiz Fabiano. O Brasil vence por 3-0. Você fica agora com as notícias da sua cidade. E na sequência, voltamos à Copa com tudo no Globo Esporte. Apresentação do Thiago Leifert. Tá na Globo? Tá na Copa.